Muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Mateus capítulo 26. E diz-nos assim a Palavra de Deus: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastros contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar.
Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que eu traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou-se e sentou com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que vocês estão falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia.
Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós não vamos reler o capítulo, ele é bastante grande, tem 75 versículos. Então eu vou abordar algumas questões baseado apenas nas próprias divisões do texto aqui na minha Bíblia NVI. A primeira parte, voltando ao versículo 1, tem o título A Conspiração contra Jesus. Jesus se tornara famoso demais, dizendo coisas totalmente inovadoras, condenando a hipocrisia dos principais líderes religiosos da época. Inclusive, Mateus capítulo 23, todo ele é sobre Jesus denunciando a hipocrisia dos fariseus. Então, as autoridades judaicas se sentiam ameaçadas pela popularidade de Jesus. Eles estavam sob o domínio dos romanos e os principais sacerdotes, as principais lideranças do povo eram, vamos dizer assim, meio que cúmplices dos romanos e tiravam vantagem da situação, inclusive vantagens em poder político e em poder financeiro. Então a presença de Jesus com os seus ensinos era uma ameaça para aquele povo, para aquelas autoridades. E agora eles planejam como matar Jesus. E o texto diz no verso 1, quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia, na verdade, Jesus estava no controle da sua própria vida e, claro, da maneira como ele ia morrer. Lá em João capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus diz que o Pai o ama porque ele dava a sua própria vida. Ele diz: ninguém tem como tirar a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E em todo esse texto, uma das coisas mais evidentes é que quem estava no controle da situação era Jesus Cristo. Olha um detalhe interessante. Verso 4, juntos planejaram prendê-lo à traição e matá-lo. Verso 5, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles já tinham tentado prender Jesus antes e não tinham conseguido, porque Jesus estava no controle da situação e as coisas iriam acontecer no momento que Jesus decidisse. Agora eles decidem que não iriam prender Jesus durante a festa da Páscoa, porque tinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo Israel e até dos países vizinhos que tinham vindo para a festa da Páscoa, e eles não queriam um tumulto entre o povo. E foi justamente quando Jesus se deixou prender, porque quem estava no controle da situação era o Senhor Jesus. Não eram as autoridades, não eram nem as autoridades judaicas, nem os soldados romanos. Era o Senhor Jesus. E aí o texto, nos versos de 6 ao verso 13, há uma espécie de um parênteses aí, conta a história dessa mulher em que ungiu Jesus com uma unção espiritual, uma unção especial, que Jesus explicou que se tratava de como que um preparo para o seu próprio sepultamento. E isso aí é uma evidência de que Jesus estava consciente do que ia lhe acontecer e deu os passos para que isso acontecesse, porque ele veio a este mundo com esta missão. É interessante isso aí. E o pessoal criticou a mulher que derramou aquele perfume em Jesus, dizendo que era um perfume caro e que era um desperdício, podia ter vendido e repartido com os pobres por pura hipocrisia. Outro evangelho vai nos revelar isso. E aí Jesus diz que os pobres eles sempre teriam com eles, e é verdade. Nunca faltou pobre no mundo. Quem quer fazer o bem aos pobres vai fazer. E aquilo lá era mera hipocrisia. E Jesus disse que aquela mulher, onde o evangelho fosse pregado, essa história ia ser contada para a memória dela, porque ela estava fazendo um gesto, vamos dizer assim, simbólico da própria unção do Senhor Jesus para a sua morte, a preparação do seu corpo
para a sua morte. Versículo 14 diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade de entregá-lo. Das coisas mais difíceis da vida é sermos traídos por alguém do nosso círculo íntimo de amizade. Detalhe, Jesus também sabia da traição de Judas. Alguns estudiosos dizem, e eu tendo a concordar que faz um certo sentido, que o Judas Iscariotes provavelmente fazia parte do movimento dos zelotas, que eram aqueles que defendiam uma rebelião contra o Império Romano. Então, alguns entendem que Judas meio que queria forçar Jesus a liderar a rebelião. Então, entregar Jesus seria meio que matar dois coelhos com a cajadada só. Como? Ele entregaria Jesus, Jesus se livraria pelo seu poder e quase que seria obrigado, porque era assim, ou morrer ou fazer uma rebelião contra o governo romano. E aí o Judas queria aqui meio que forçar Jesus. Não dá para saber a real intenção de Judas, não dá para saber. Mas o fato é que ele foi usado pelo diabo como traidor do próprio Jesus, que o chamava de amigo, até na hora que ele chega para beijar Jesus, como sinal combinado com os que vieram prender, Jesus o chama de amigo. E na verdade, o fato de que o diabo induziu Judas a fazer isto, não tira a culpa do Judas. Muita gente tenta meio que colocar a culpa das suas atitudes no diabo, mas o diabo só age quando nós damos lugar, legitimamos a sua ação na nossa vida. Tem esse detalhe que é de extrema importância. E aí na noite da celebração da ceia, duas coisas acontecem. Uma é que Jesus anuncia quem seria o seu traidor e os discípulos ficam perturbados. Ele diz que um deles ia traí-lo. E os discípulos começaram a perguntar: não sou eu, né, Senhor? E de um por um, inclusive o Judas. E Jesus deu a entender, de uma forma disfarçada, que não ficou muito claro para os demais, especialmente, que Judas seria o traidor de Cristo. Então Jesus estava consciente de tudo que estava acontecendo e estava dando os passos para cumprir o que Deus havia determinado, de que ele se entregasse para morrer em nosso lugar. E a outra coisa excepcional que acontece aqui na ceia do Senhor, versículos de 17 a 30, é que Jesus, na verdade era o jantar da Páscoa, que os judeus celebravam todo ano. Eles já estavam acostumados com aquela festa, aquele ritual. E no meio dessa festa, Jesus então toma uma atitude totalmente inusitada. Pega o pão, divide entre eles e diz: comam, isso é o meu corpo. Pega o cálicezinho de vinho, divide entre eles, toma, isso é o meu sangue, sangue da aliança, né? Ele diz no verso 28, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Nós temos uma aliança com Cristo, um pacto com Cristo. E o símbolo desse pacto é a ceia, o cálice da ceia do Senhor, que nos faz lembrar do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Eu sempre digo que da mesma forma como esta aliança me faz lembrar que eu tenho um pacto com a minha esposa, o cálice da ceia do Senhor me faz lembrar que eu tenho um pacto de fidelidade ao Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz em meu lugar. Então Jesus fez esse ritual que foi uma novidade e que provavelmente, inicialmente, aqueles discípulos nem entenderam todo o significado daquele gesto de Jesus com o pão e com o vinho, né? Aí passamos para o versículo 31, quando Jesus anuncia que Pedro iria negá-lo. E é interessante, porque aqui temos dois discípulos com atitudes reprováveis. Judas para entregar Jesus aos que queriam prendê-lo, e Pedro negando Jesus na hora que se sentiu ameaçado. Jesus já estava preso, né? E aí as pessoas começaram a apontar Pedro como um dos discípulos de Jesus, e ele não teve coragem de assumir, ficou com medo de morrer. Esse exemplo de Pedro
para mim, me faz, como o pessoal diz assim, quando você vê a barba dos outros pegando fogo, coloca a sua de molho. Às vezes a gente fala assim, você teria coragem de dar a sua vida por Cristo? E aqui sentado no conforto do meu escritório, que sem nenhuma ameaça, eu posso facilmente dizer, eu estou prontinho para dar minha vida por Cristo. A questão é a hora do teste. Uma coisa que eu oro antecipadamente, digo, Senhor, se algum dia eu for desafiado diante da possibilidade de negar o Senhor ou dar a minha vida para o Senhor, que o Senhor me tenha misericórdia de mim, me revista com o seu poder para honrar o nome do Senhor. É mais fácil dizer assim, porque humanamente falando, nós somos falhos, limitados e facilmente, a gente pode facilmente condenar o Pedro aqui, mas o fato é que nós também facilmente negaríamos a Cristo. Então precisamos ser precavidos em relação a isso. E Jesus dá um sinal para Pedro. Pedro diz, eu não vou te negar de jeito nenhum, nem que eu morra. E o meu conselho é, não diga isso não. Só peça a Jesus para ter misericórdia de você. E se algum dia você for desafiado a negar a Jesus, que Ele lhe revista. Isso eu peço por mim. Aconselho você a pedir por si mesmo. Que Ele lhe revista da graça para resistir à ameaça e honrar a Jesus. Porque o Pedro não resistiu. Se sentindo ameaçado, negou a Jesus. E aí os versos 36 a 46, Jesus foi ao Getsemane, onde ele teve aquele momento de agonia e mostra muito a sua humanidade, porque ele ora dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele sentiu o peso, a agonia da ameaça, da tortura e da morte, consciente que ele estava do que haveria de sofrer. E detalhe, não somente humanamente, fisicamente falando, mas ele sabia do peso da responsabilidade, do pecado de toda a humanidade, do meu e do seu pecado que estava sobre os seus ombros. O nosso destino estava sobre os ombros de Jesus, por isso toda essa agonia que ele teve lá no Getsemane, nessa oração ao Pai. E ele quis contar com a solidariedade dos seus apóstolos e por 3 vezes ele se afastou um pouquinho para orar, quando voltava eles estavam dormindo. E o fato é que nós somos tão falhos como estes apóstolos e muitas vezes negligenciamos o cultivo da oração, o momento de intimidade com Deus. Às vezes até momentos de ameaça mesmo, né? E aí vem o versículo 47 a 56, que foi quando Jesus foi preso. E o Judas chega liderando o grupo que vinha para prender a Jesus. Um dos apóstolos, que outro evangelista diz que foi Pedro, puxou a espada, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus mandou ele guardar a espada e foi lá e restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote. E os discípulos o abandonaram todos. O texto faz questão de dizer no versículo 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E aí não adianta criticar esses apóstolos, porque provavelmente nós, no lugar deles, também abandonaríamos Jesus e fugiríamos. É muito fácil dizer que não aqui no conforto do nosso ambiente próprio, né? E aí Jesus foi diante do Sinédrio. E essa luta para encontrar nem que fosse testemunhas falsas que o acusassem, alguma coisa que justificasse sua condenação à morte, porque eles já estavam decididos a condenar Jesus à morte. Só precisavam de um pretexto para isso. Essa é a justiça do mundo, é um retrato da justiça do mundo. E o Senhor Jesus se submeteu a isso, e uma das coisas que mais chama a atenção aqui é o fato de que no seu interrogatório ele evitou falar, ele ficou calado. Porque se Jesus quisesse se defender, ele facilmente se defenderia. Mas ele tinha consciência de que precisava se entregar em sacrifício a Deus para a salvação da humanidade, e ele foi até o final. E aí ele é condenado à morte, o pessoal começa já a torturar, cuspir, dar murro em Jesus, né? Daí no texto.
E aí vem o texto do 69 ao 75, que é o texto onde o Pedro nega Jesus. Diante da ameaça, já falamos sobre isso. Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta e ele cai em si, lembra das palavras de Jesus e cai em grande choro. O texto termina dizendo que ele saiu dali e chorou amargamente. Ainda bem que Judas traiu Jesus. E foi um pecado sério, tanto quanto o pecado de Pedro, que negou a Jesus. Detalhe, Judas ficou com remorso, mas não teve humildade para se converter e se arrepender e se converter. Pelo contrário, foi lá e tirou a própria vida. Nós vamos ver isso mais na frente. Pedro não. Pedro chorou arrependido e teve a oportunidade de se reconciliar com Cristo, porque ele caiu em si e teve consciência do seu próprio pecado e colocou a sua esperança na graça e no amor do Senhor Jesus. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E aí, se Deus quiser, amanhã, 5h30, a gente volta para continuar a leitura do Mateus capítulo 27. E eu quero convidar você, antes de sair, dê um like nesse vídeo, você ajuda ele a ganhar repercussão aí na plataforma, né, relevância e alcançar, ser distribuído para mais pessoas. Quem não está inscrito é convidado a se inscrever. Se você puder compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, você estará ajudando a divulgar esta mensagem. E se você queira deixar algum comentário, pergunta, concordando ou discordando de mim, no que eu expliquei, ou até ressaltando algum detalhe que eu não destaquei, deixa um comentário aí nesse vídeo. Tudo isso ajuda o vídeo a ganhar relevância. Beleza? Vamos orar para terminar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescentou e pelo novo dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia, por acordar com saúde. Obrigado pela nova semana de trabalho que começa. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos corpos, nos dando saúde, nos protegendo, nos guiando, nos suprindo, meu Pai, a cada passo que nós demos. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre os seus servos nessa nova semana. Que o Senhor visite o lar de cada um dos meus irmãos. Que cada lar seja cheio de amor, alegria, paz no meio de cada família. Cada lar seja uma igreja onde Jesus esteja presente, seja adorado, seja servido em espírito e em verdade. Se há conflito entre casais, desfaça tudo isso, traga amor, harmonia, paz entre os casais, entre pais e filhos, entre irmãos, ó Deus. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos durante o dia, indo para o seu trabalho, lá no seu trabalho, que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos. Que o Senhor visite os doentes, toque com o seu toque curador, faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, que seja feito segundo a sua vontade. Mas nós estamos intercedendo em nome de Jesus, pedindo milagres sobre os doentes. Oramos pela irmã Letícia mais uma vez. Faça um milagre na sua vida, toque, transforme, liberte o que precisa ser libertado, meu Pai. Tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e, se Deus quiser, amanhã, 5h30, estaremos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos.